Estamos ao vivo! Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, principalmente para nós mulheres, que sempre escolhemos, às vezes, dar prioridade a outras pessoas e esquecemos de nós mesmas. Nós vamos falar por que eu tenho tanta dificuldade de me escolher. Então, Giza, nós vamos falar, você perguntou qual será o tema de hoje. Nós vamos falar, o tema é por que eu não consigo me escolher. Por que eu escolhi esse tema? Vou desligar a música aqui, gente, porque eu prefiro falar sem a música me tira a atenção. De vez em quando acontecem umas névoas mentais aqui, os entendedores entenderão. E hoje nós vamos falar sobre esse tema. Por que eu escolhi esse tema? Porque na live passada a gente conversou um pouco sobre isso, sobre as pessoas que escolhem cuidar de todo mundo, cuidar de todos e esquecem dela. Elas até escolhem cuidar dos outros. É lógico que a maioria das vezes são escolhas inconscientes, né? Uma escolha de se doar demais, acaba sendo uma escolha inconsciente. Aí, ó, a Cris já começou falando, se doa demais e a pessoa não se escolhe sempre estar cuidando de alguém, escolhe sempre estar com alguém, acudindo alguém, socorrendo alguém, suprindo a necessidade de alguém e esquece das suas próprias necessidades. E teve até um comentário de uma moça na live passada falando sobre isso. Teve uma que falou que ela se perdeu, ela está totalmente perdida. Ela não sabe mais quem ela é, por causa disso. Porque às vezes a gente começa a se doar demais para os outros. E no início é tranquilo. Mas quando você começa a fazer isso todos os dias, aí começa a acumular os sentimentos, as emoções. Começa a ansiedade, começa a fadiga, você começa a falar, meu Deus, por que eu estou toda perdida, eu não consigo mais, eu não sei mais quem eu sou. Não sabe quem você é, você não sabe quais são os seus gostos mais, você não sabe o que você quer da vida, porque você se perdeu cuidando dos outros e se colocou em último lugar. Isso quando acha um lugar para você, quando se coloca em algum lugar. Gente, eu fiz umas colinhas aqui por causa da névoa mental. Escolher os outros pode parecer um ato de amor, mas quando você faz isso o tempo todo, pode acabar perdendo a si mesma, como eu acabei de falar, né? E a pessoa acaba gerando uma ansiedade por causa disso. Deixa eu falar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu essa semana com uma pessoa. A pessoa tinha combinado com uma amiga uma determinada situação, porque a amiga estava precisando dela para uma situação, e ela tinha combinado com a amiga previamente que ia ajudar a amiga. Só que no decorrer dos dias aconteceram alguns imprevistos e essa pessoa precisou cuidar de umas coisas dela, de muita urgência. Presta só atenção, de muita urgência. Só que chegou o dia do combinado e ela estava ocupadíssima e não poderia fazer esse favor para a amiga. Assim, olhando, né, a situação dela, ela não deveria fazer, porque ela não estava com tempo para fazer. Olha o que aconteceu com essa menina. Ela estava cheia de afazeres, ela não poderia de forma alguma deixar de fazer o que ela estava fazendo para atender a amiga. Só que chegou o dia, a amiga precisou e ela, como já tinha combinado, ela deixou de fazer o que era importantíssimo para ela, algo de extrema necessidade para ela, para atender a amiga. E eu até falei com ela, mas por que você vai fazer isso? Por que você não fala para sua amiga que você está muito ocupada, que você não tem como deixar isso aí para poder atendê-la? Ela, eu fico com dó, tadinha, ela está precisando desse momento.
Olha isso. A amiga estava precisando daquele momento. Ótimo, gente. Isso aí é legal, você ajudar as pessoas. É bacana você chegar e falar, nossa, que legal, eu vou poder ajudar a minha amiga. Eu vou poder dar ajudar a minha amiga para que ela tenha um tempo, né, de lazer com o que ela está precisando. Ela está muito sobrecarregada. Beleza, isso é lindo, isso é maravilhoso. E é prazeroso fazer isso. Mas quando você pode fazer? Quando você abre mão do que você está fazendo, e no caso dela é uma coisa urgente. E ela ali, eu não vou nem falar qual a situação, porque eu posso expor a pessoa. Mas assim, a pessoa estava precisando de cuidar dela, das coisas dela, e estava ali cuidando de algo para a amiga ter lazer. E o que aconteceu depois disso? Talvez você fale assim, ah, Neide, mas isso aí não tem nada a ver, isso não associa uma coisa à outra. Pode não ter nada a ver, mas ao meu ver como terapeuta, eu sinto que tem algo a ver. Depois de que tudo isso aconteceu, ela ficou com a cabeça estourando de dor. Ela já estava com dor de cabeça quando estava acontecendo, e logo depois ela estava com muita dor de cabeça. Passou mal de vomitar, de tanta dor de cabeça. Por quê? Tinha um conflito ali. Tinha um conflito emocional, um conflito na cabeça, na mente dela, porque ela estava abrindo mão do que ela precisava para poder ajudar alguém. E de repente, se eu conversar com ela, ela vai falar que não. Nada, não foi nada disso. Eu sou uma pessoa bem resolvida, eu sou uma pessoa que eu penso em mim também. Ela pode até pensar isso. Mas, gente, eu vi ali claramente uma pessoa se doando numa situação que não poderia estar se doando, fez um esforço enorme para ajudar a amiga, sendo que se ela tivesse dito não para a amiga ia entender e a amiga ia arrumar outro jeito, entende? Mas ela se sentiu na obrigação de fazer, porque ela já tinha combinado dias antes com a amiga. Só que quando ela combinou, não tinha acontecido esses imprevistos. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês de como a gente se anula, como a gente deixa de se olhar, de olhar para dentro, de se escolher para escolher os outros. É isso aí, Giza. Às vezes a gente faz esse sacrifício, né? A gente fala até que é sacrifício de tolo, mas é uma coisa... E é pior porque a pessoa faz isso inconscientemente, né? É algo que a pessoa já carrega, às vezes, desde a infância. A pessoa já traz esse padrão com ela. Por que acontece isso? Por que a pessoa escolhe se doar tanto e não se prioriza? Porque isso vem lá de trás, vem desde a infância, onde a pessoa aprendeu a ser útil para se sentir amada. A pessoa aprendeu a dizer sim, mesmo querendo dizer não, porque se ela disser sim, é mais seguro para ela. Entende? Para ela manter o vínculo, para ela se sentir amada. Porque se ela disser não, ela pode ser rejeitada, pode ser abandonada. A Cris falou que já fiz muito isso, né, Cris? É desse jeito. É desse jeito. Então, esse é um tema que a gente precisa estar conversando sobre isso, sobre a gente se escolher. Outro dia eu fiz um stories aqui e perguntei quem que toparia entrar comigo num movimento aqui nesse perfil. E o movimento que eu quero fazer aqui, gente, é um movimento chamado Eu Me Escolho. Movimento Eu Me Escolho. Por que eu quero fazer esse movimento? Porque eu tenho visto muitas, mas muitas mulheres sofrendo assim, com dores emocionais tremendas por causa de se doar demais e não se escolher. A gente precisa aprender a se escolher. Ah, Neide, mas é muito egoísmo se escolher, eu vou estar sendo egoísta se eu ficar me escolhendo. Não, gente, se escolher não é um ato de egoísmo, é um ato de amor próprio. Quando você se escolhe, você está se amando. Quando você está se priorizando, você está se amando. Você não está se priorizando com egoísmo. É aquilo que eu falei aqui do exemplo que eu dei da moça.
ela podendo, ela estando bem, sem nada para fazer, o que custa ajudar os outros? O que custa ajudar? Mas se ela tinha uma prioridade, algo importante para ela abrir mão do que era importante para ela por causa da amiga. Tá entendendo? Eu estou falando de um extremo. É isso, Giz. A pessoa vai viver servindo para mostrar a utilidade. E não vai ser valorizada. A pessoa, na verdade, a pessoa não se sente valorizada. Você quer ver uma situação? Tem pessoas que vivem servindo as outras. E tá tudo bem, no início tá tudo bem, é bom, é prazeroso, mas chega uma hora que ela vai servindo tanto, que ela começa a ficar exausta, a ficar cansada daquilo. E vem um ressentimento. E o ressentimento qual é? Eu cuido de todo mundo e ninguém cuida de mim. Ninguém reconhece o que eu faço. Por que que a pessoa faz isso, fala isso? Porque a pessoa já está exausta e começa a criar esse ressentimento nela. De que ela não é reconhecida, de que ela não é valorizada, de que ela faz tudo para todo mundo. E o pior, ela não consegue deixar de fazer. Mesmo ela se sentindo que não é reconhecida, sentindo ingratidão das pessoas, ela não consegue deixar de fazer. Porque é o que eu falei, gente. É um padrão emocional que a pessoa cresceu assim. Achando que ela é valorizada pelo que ela faz, pelo que ela faz. Ela não se sente amada e valorizada pelo que ela é, simplesmente. Eu quero saber de você aí. É bem assim mesmo, né, Jaida? Aí a pessoa começa a sofrer. Tem uma música que eu comecei a live com ela aqui, falando eu me tornei o meu abrigo. Porque essa música ela fala justamente de pessoas que se doaram demais a vida toda para todo mundo e se esqueceram delas. E quando elas precisaram, elas não tiveram o abrigo nas pessoas que ela esperava que teria. E elas precisaram tomar consciência de que elas precisavam se escolher. A música fala, né? Então eu me abracei. Quando ninguém chegou, quando ninguém veio, quando ninguém viu, ela se abraçou. E é isso. O meu objetivo aqui com esse movimento Eu Me Escolho é fazer com que a mulher olhe para dentro. Ela se escolha e se abrace, se acolha. Não esperando que os outros vão fazer, mas ela fazer isso por ela. A gente fazer isso pela gente. Não esperar que o outro venha nos abraçar, nos acolher. É bom, é gostoso saber que tem alguém que se preocupa com a gente, se sentir importante. Sim, mas se eu me sentir importante para mim, sem esperar nada do outro, entende? É isso que eu quero falar para vocês. A gente precisa passar a olhar mais para dentro. A gente está olhando muito para fora. A gente está olhando muito para a necessidade dos outros e as minhas necessidades. Eu estava estudando sobre esse assunto e eu comecei a pensar em mim. E eu falei assim, gente, eu achava que eu nunca passei por isso. Eu achava que eu não tinha esse problema de me doar tanto. Mas eu descobri que eu tinha sim. Eu me doava. Às vezes eu me sentia egoísta, e só em me sentir egoísta já demonstrava que eu tinha esse problema de querer cuidar das pessoas, de querer ser aprovada pelas pessoas, de querer agradar as pessoas. Porque quando eu me sentia egoísta é porque eu achava que eu não estava fazendo o que eu deveria estar fazendo. Então, eu me descobri que eu tinha essa situação comigo. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer esse movimento para dentro com mais intensidade. Porque se eu estou disponível demais para as pessoas, contrariando às vezes o que eu quero, contrariando às vezes a vontade que eu tenho de estar no meu momento, de descansar, e eu fico colocando a necessidade dos outros em primeiro lugar, eu comecei a observar que eu também estava passando por isso.
Então, esse movimento que eu quero fazer aqui de eu me escolho é para isso, para a gente olhar para dentro. Tem pessoas que não se conhecem, tem pessoas que não se reconhecem mais por causa disso. E eu quero trabalhar com você aqui nas lives, futuramente, quem sabe, em outro momento, a gente está junto para a gente trabalhar essa questão do autoconhecimento, de olhar para dentro, saber quem você é, descobrir a sua identidade, porque é uma questão também de identidade, de descobrir a identidade de verdade. Não a identidade que eu quero mostrar para os outros, mas quem eu sou de verdade. Quando eu estou sozinha, comigo mesma, quem eu sou? Quais são as minhas prioridades? De que eu gosto? Qual é o meu princípio de valor? Quem sou eu? Quem sou eu? Então, quando a mulher ela começa a se escolher, ela começa a descobrir a sua identidade. E quanto mais ela descobre a identidade dela, mais ela se escolhe. Mais ela se escolhe. Gente, se quiserem fazer alguma pergunta. Giza, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e assim vai. Essa frase eu já conheço bem, Giza. Eu. Gente, se vocês quiserem contar algo sobre vocês, se vocês quiserem abrir o coração de vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Fiquem à vontade. Deixa eu pegar a minha colinha. Vocês me falam aqui. Oi, Marcos, tudo bem? A Giza, tá rindo, Giza? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantas... Cris, a gente vai aprender, Cris, você vai aprender. Quantas decisões da sua vida foram tomadas para agradar alguém, para evitar conflitos, para não perder uma relação? Quantas decisões da sua vida foram tomadas para agradar alguém? E o que significa, gente, não se escolher? Significa o quê? Dizer sim quando você queria dizer não. Ter medo de decepcionar, se anular para manter o relacionamento. Precisar da aprovação dos outros. Isso tudo é quando a gente não se escolhe. E colocar a necessidade de todos acima das suas necessidades. Isso são sinais de pessoas que não se escolhem. E da onde que vem essa dificuldade de se escolher? Eu já falei lá no início. A dificuldade de se escolher vem desde lá da infância, quando você aprendeu que você precisava agradar, você precisava suprir a expectativa das pessoas para ser aceita. Foram várias, né, Jaida? Várias situações. Muitas mulheres, elas não têm dificuldade de se escolher, porque não porque elas não sabem o seu valor. Muitas sabem o seu valor, mas elas têm dificuldade de se escolher, porque em algum momento ela aprendeu que para serem amadas precisavam abrir mão de si. Tem aquela criança que faz de tudo para agradar, para chamar atenção. Aquela criança que obedece em tudo. Já viu aquela criança boazinha? Talvez você não tenha sido essa criança boazinha, como eu não fui. Mas tem crianças que são muito boazinhas, que são muito obedientes. E quando às vezes não são, elas são obrigadas a obedecerem. E elas aprendem que se elas... Com castigo, às vezes, né? Que às vezes a criança recebe um castigo porque não obedeceu. E com esse castigo ela aprende o quê? Se eu obedecer, eu vou ser bem tratada. Se eu obedecer, eu vou ser amada. Não é assim que acontece? Aí, Jaida, é isso aí, ó. Parece que está falando de mim. Então, por isso que eu quis fazer essa live. Jaida, você não tem noção de quantas mulheres iguais a você existem por aí. Eu acho que a maioria de nós, a maioria de nós. E aí, se a gente olhar com bastante paciência, com calma, a gente vai lá na nossa infância e a gente vai achar a raiz desse problema lá. É lá que está.
a gente escolher os outros primeiro. Porque, querendo ou não, se você olhar direitinho, você vai ver na sua criação, aí ó, assim que você foi criada, é isso que eu ia falar. Se a gente olha para a nossa criação e a gente vê os nossos pais falando com a gente, ó, primeiro é a visita. Primeiro os mais velhos. Todo mundo é primeiro. Todo mundo é primeiro. Não é assim? Na nossa criação, na minha criação foi assim. Ó, primeiro os mais velhos. Primeiro as visitas. As crianças sempre eram por último. E a leitura que a criança faz é o quê? Primeiro os outros. Depois eu. E cresce assim, acostumado com isso. E leva isso para os relacionamentos. Olha só que coisa. É fácil não, gente. É fácil não. Neiva, você tem algum problema com isso, Neiva? Fala pra mim. A Neiva tá quietinha hoje? Olha, a Neiva, gente, para quem não sabe, é minha irmã. Ela é minha irmã gêmea. E a Neiva já está convidada para fazer uma live comigo. A Neiva é uma mulher que tem muita experiência sobre esse assunto que nós estamos falando, inclusive. Ela tem experiência sobre dependência emocional e codependência emocional, inclusive. Olha só, uma coisa que eu vou falar com vocês aqui. Geralmente, a mulher que ela se doa demais... irmã, é isso aí, tá aprendendo ainda a se priorizar. A mulher que se doa demais, ela tem a tendência a sofrer com codependência emocional. Neide, o que é codependência emocional? A codependência emocional, resumindo, a codependência emocional é quando a pessoa acha que o outro precisa dela. Ela acredita que o outro precisa dela, que o outro não vai conseguir sem ela. Ela se sente muito útil na vida das pessoas. É uma pessoa que sofre de codependência emocional. E geralmente a pessoa que se anula o tempo todo, a pessoa que tem dificuldade de dizer não, a pessoa que quer suprir as expectativas dos outros, são pessoas que geralmente sofrem com codependência emocional. Eu li uma frase, gente, que eu achei muito interessante. Você não nasceu para ser a segunda opção da sua própria vida. Você não nasceu para ser a segunda opção da sua própria vida. Eu achei essa frase fantástica. Guarda essa frase com você. Você não nasceu para ser a segunda opção da sua própria vida. Você pode escrever no comentário aí, ó, eu me escolho. Você pode escrever, eu me escolho. Toda vez que você se abandona, você ensina as pessoas a fazerem o mesmo. Todas as vezes que eu me abandono, eu ensino as pessoas a fazerem o mesmo comigo. O amor próprio começa quando você para de negociar quem você é. Então, a questão aqui é que, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu tenho amor próprio. Eu já ouvi gente falar isso. Eu tenho amor próprio, mas às vezes é uma pessoa que se deixa sempre por último. Mas não é falta, de repente, de amor, gente. É falta mesmo. É de começar a dizer não. A Jaida já falou, me escolho. Neiva, me escolho. Isso aí, eu me escolho. Mas fala isso com profundidade, assim, ó. Eu me escolho. Eu me escolho. Eu vou falar um exercício para vocês. Quando vocês estiverem preparando para dormir, se olhem no espelho, dentro dos olhos de vocês. Coloque a mão no peito e fala assim, ó, eu me escolho. Eu me escolho. Faça isso 3 vezes. Eu me escolho. Se 3 vezes for pouco, faz mais vezes, até você sentir que você está se escolhendo. Eu me escolho. Se escolha. E você vai internalizar essa palavra. Vai sentir essa frase entrando em você, até você aprender a se escolher. Passei anos em um casamento falido e com agressão psicológica e física pelos filhos. E hoje, liberta disso, deveria viver para mim, ainda coloco
os filhos primeiro. Eu te entendo, Cris. Eu te entendo, Cris. Eu entendo. E isso, Cris, não veio na vida adulta, você pode ter certeza. Se você olhar lá para sua infância, você olhar para sua criação, você vai ver da onde surgiu isso, de você não se priorizar. Aí coloca os filhos em primeiro lugar e esquece de si. Aí, ó, tá ligado pelo que sofreu na infância. É isso. É isso. Enquanto a gente não resolve esses problemas, gente, de infância, enquanto a gente não resolve esses problemas de infância, a gente fica repetindo esse ciclo na vida da gente. A gente fica repetindo. A gente aprendeu um padrão na nossa vida. A gente aprende a viver, a gente enxerga o mundo de acordo com os nossos pais. A gente enxerga o mundo como os nossos pais enxergam. E às vezes, como nós percebemos a convivência que a gente tem com nossos pais, com as pessoas que estão à nossa volta, a gente vai percebendo o mundo. E a gente vai percebendo o mundo, vai percebendo como os nossos pais eles vivem, como eles agem, e a gente vai modelando isso. A gente vai modelando, a gente vai sofrendo e a gente vai se adequando, a gente vai se adaptando. E é isso que cria um padrão na nossa vida. E a gente vai levando isso para a vida adulta. A gente escolhe relacionamentos de acordo com isso, de acordo com essas crenças que são construídas na infância. Casamento, a vida profissional, a gente escolhe tudo isso baseado no que a gente sofreu, o que a gente viveu na nossa infância. Então, como que a gente resolve isso? Resolvendo essas questões da infância. Isso, Cris. E você vai fazer, Cris. Você vai fazer. Se eu puder te ajudar em alguma coisa, será um prazer te ajudar, tá? Mas você vai fazer. Você vai viver o que você tem para viver. Você vai viver livre. Olha, eu lembrei, minha irmã está falando aqui, exatamente, que ela falou exatamente isso. Eu vou falar uma coisa que eu falava para ela. Cris, eu vou falar para você, tá? Eu falava assim para minha irmã. Irmã, você está dentro de uma prisão com a chave na mão. A chave da prisão está nas suas mãos. É só você abrir e sair. E ela falava para mim que ela tinha dificuldade de aceitar e entender isso. Ela sabia o que eu estava falando, mas tinha dificuldade de aceitar isso. Porque ela não sentia que a prisão estava aberta. Que a chave estava aberta porque a chave estava na mão dela. Ela não sentia isso. Até que um dia ela percebeu de que bastava ela empurrar a porta. Então, Cris, às vezes a prisão que a gente está é a gente mesma que fechou a porta e está segurando a chave na mão e está ali, ó. Abro ou não abro? Vou ou não vou? Ah, mas Neide, eu não faço isso porque eu quero. Claro que não. É tudo inconscientemente. Olha, eu vou falar uma frase que eu sempre falo. Gente, saber das coisas não quer dizer que as coisas serão resolvidas. Porque se só saber resolvesse o problema, não existiria problema emocional no mundo. Porque tem muita gente que tem consciência do que está acontecendo com ela, tem consciência do que sofre, mas elas não conseguem sair. Porque só a consciência não resolve. Só a consciência não resolve. Entende? Você precisa fazer um movimento além da consciência, além de ter a consciência. Porque quando você tem a consciência... Oi, Mari, tudo bem? Oi, Lucy. Quando você tem a consciência, você precisa fazer um movimento para você sair da situação. Ah, eu entendi, tá, eu entendi o que acontece comigo, já sei a raiz emocional disso, mas como eu vou sair disso? Fazendo um movimento para sair disso. Mas como? O movimento é para dentro. É para dentro de si. A Neiva está falando, olha, é muito difícil, mas quando conseguimos sair, a nossa visão muda completamente. Oi, Mari, boa noite, querida, tudo bem?
Seja bem-vinda. A nossa visão, quando a gente consegue sair, a nossa visão muda completamente. Gente, quando você está num lugar escuro e você sai e encontra com a luz, encontra com a claridade, olha que alívio que dá, que coisa maravilhosa que é. É a mesma coisa quando você está numa prisão emocional e você sai dali. Uma prisão emocional, como eu falei, acabei de falar, uma prisão que você está com as chaves na mão. Tem um exercício que eu faço na minha mentoria, que é sobre isso. É sobre a pessoa estar dentro de uma casa acabada, destruída, uma casa muito feia, e a pessoa não conseguir andar até a porta para abrir. A chave pelo lado de dentro. A chave está pelo lado de dentro e a pessoa não consegue abrir a porta para entrar, para sair. E a gente faz esse exercício na mentoria, é tremendo, é maravilhoso esse exercício, porque a pessoa consegue enxergar ela por dentro, ela consegue entender que aquela casa é ela por dentro, a situação que ela está vivendo. E ela consegue dar passos até abrir a porta. E consegue sair. Só esse exercício que a gente faz, o exercício mental que a gente faz, de mentalização que a gente faz, já dá aquele alívio na pessoa. Só quem vive sabe como dói. É verdade, Neiva? Só quem vive essa prisão emocional sabe como dói. E quando a gente está dentro dessa prisão emocional, da gente não conseguir se escolher, da gente não conseguir tomar uma atitude, a gente sabe que a gente precisa, mas a gente não tem forças. E para a gente ter forças, a gente precisa buscar conhecimento, autoconhecimento. Ah, Neide, mas como é isso? Olha, eu vou falar a minha experiência. Dói demais mesmo, né, Cris? Eu vou falar a minha experiência, gente. Eu sofri já com depressão 3 vezes. Eu sofri com síndrome do pânico 2 vezes, tá? Eu tinha TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Eu vou falar uma coisa para vocês. É terrível. É terrível. Eu não desejo para o meu pior inimigo, se eu tivesse. Autoconhecimento liberta. Eu não desejo para o meu pior inimigo, se eu tivesse, o que eu passei com síndrome de pânico, depressão. A última vez que eu tive uma crise de depressão, até alguns anos atrás, foi uma situação tão difícil, tão desesperadora, que graças a Deus que eu tinha algum nível de conhecimento, até de autoconhecimento, para eu entender o que estava acontecendo comigo. Porque eu consigo entender, às vezes, porque as pessoas, às vezes, conseguem dar cabo de si. Eu entendi. Porque é uma situação muito difícil. A depressão é uma situação muito difícil, muito difícil. Tanto a depressão quanto a síndrome do pânico. Quando são as duas coisas juntas, então, meu Deus do céu. E é um vazio, uma tristeza, ela é tão avassaladora que a pessoa quer se livrar daquilo. É uma angústia tão profunda, que a pessoa quer se livrar daquilo e não consegue. E graças a Deus que eu já tinha conhecimento, eu não era terapeuta ainda na época, mas eu já tinha conhecimento, porque eu já estava buscando conhecimento, e eu consegui ir driblando aquela situação durante as crises. Mas eu vou falar com vocês, foi muito pesado. Foi muito pesado. Eu tive uma amiga que quando eu precisava dela, eu chamava ela, quando eu estava na crise, eu chamava essa amiga, ela ia e ela ficava comigo até passar a crise. Inclusive foi através dessa amiga que eu conheci o método terapêutico que eu trabalho hoje. E esse método terapêutico que eu trabalho hoje é que me fez descobrir a raiz daquela depressão. Acredita? E é por isso que eu trabalho com esse método hoje. É por isso que eu me tornei uma terapeuta. Porque esse método libertou a minha vida. E quando eu descobri
o gatilho emocional que fez com que eu tivesse aquela depressão, eu me libertei. E quando você descobre a raiz emocional, o que faz você se doar tanto e não conseguir se escolher, se priorizar, você também pode se libertar. Ah, Neide, é só saber? Não, como eu já disse, não é só saber. Existe uma questão aí a ser trabalhada, tá? Existe uma questão a ser trabalhada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas têm preconceito com terapias, até hoje tem preconceito com terapias. Eu não estou aqui para vender terapia de forma alguma, não é essa a minha intenção. A minha intenção aqui é trazer informação, tá? É trazer informação. Mas eu quero dizer para vocês, terapia é vida. Terapia é vida. É o melhor investimento que a pessoa faz, tá? É o melhor investimento. Se você tem uma dificuldade na vida, você tem uma dificuldade de romper com algo, tem uma dificuldade de resolver alguma coisa na sua vida, que você tá sentindo que precisa ir, mas não consegue, e fica batendo como se tivesse um vidro ali que você fica batendo e voltando, você pode buscar um método terapêutico que você se identifica e fazer uma terapia, porque vai te ajudar bastante, tá? Vai te ajudar muito. Oi, Iracema, tudo bem? Seja bem-vinda. Mas é isso, gente. Eu não vou ficar me alongar demais aqui, mas eu quero dizer para você que o primeiro relacionamento que precisa ser restaurado, é o relacionamento com você mesma. Quando você aprende a se relacionar com você, fica mais fácil se relacionar com qualquer pessoa. Tá? Até mesmo dentro de um relacionamento difícil, às vezes, que você possa estar. Não sei. Eu também já vivi um relacionamento muito difícil com o meu próprio marido. Não foi fácil. Foram décadas. Eu falo décadas porque a gente já está casado Nós já estamos há 30 anos casados. 31, na verdade. Então, foram décadas, assim, mais de 20 anos, 25 anos sofrendo. Porque a gente não conseguia se entender. Se fosse outra, já tinha largado, já tinha deixado. Ah, Neide, por que você insistiu tanto? Porque eu sabia que era questão de ajustes. Eu tinha certeza que era questão de ajustes. É lógico que existe relacionamento que você não tem como sustentar, né? Não tem como. Como o caso da Cris aí, que falou que sofreu agressões físicas até. Então não tem como. Tem homens que realmente eles ultrapassam o limite, todos os limites, né? Mas é aquilo que eu falei na live passada. O limite é ultrapassado. O limite que é ultrapassado é o limite que a gente deixa a pessoa ultrapassar. Ah, Neide, mas eu não deixei. As pessoas só têm o poder de fazer com a gente o que a gente deixa. Alguém concorda? Ou discorda? Vocês podem falar também, gente, tá? Vocês podem falar. E é isso, gente. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém aí pode falar? Falar se tem alguma dificuldade de se escolher? Eu creio que o recado já foi dado. Eu creio que você já entendeu. E eu quero começar esse movimento aqui. Jaida, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Olha, gente, vocês todas são. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Todas as terças-feiras eu quero estar aqui falando sobre um tema. E todos esses temas serão voltados para a questão de se escolher. Se a gente falar aqui sobre dependência emocional, a gente vai estar falando sobre se escolher, sobre a gente se escolher. Se eu falar aqui sobre culpa, a gente está falando sobre a gente se escolher. Se eu falar aqui sobre limites, a gente está falando sobre se escolher. Principalmente a questão de limites.
A gente precisa colocar limite no outro, mas na verdade o limite que a gente coloca no outro é quando a gente coloca limites, quando a gente delimita os nossos limites. É como se você tivesse num lugar e você fizesse um risco à sua volta assim e falasse assim, ó, daqui para lá tudo bem, mas daqui para cá não. E é uma questão também de posicionamento, que eu falei também na live passada. Gente, eu amo falar sobre esse assunto, sobre limites, sobre posicionamento, sobre se escolher, sobre dependência emocional, porque é algo que eu vivi, tá? Eu vivi a dependência emocional. Eu sei o que é isso. Eu não sou uma terapeuta que eu ouvi falar ou que eu estudei sobre isso. Não só porque eu estudei, mas porque eu vivi. Eu senti na pele o que é sofrer com dependência emocional, o que é priorizar o outro. É você não querer fazer aquilo, é você não querer estar numa situação daquela, mas você se coloca ali por medo de perder a pessoa. Por medo de perder. Quando a pessoa, meu marido no caso, ameaçava ir embora, claro que ele fazia isso para poder me deixar mais, ou de repente para acabar com a briga, eu não sei qual era a intenção dele. Meu Deus, de eu me colocar na frente da porta, pelo amor de Deus, não vai. Aí me sentia culpada pela briga, olha isso. Mas porque ele me culpava? Também. Olha a situação que eu já vivi. Então eu conheço a dependência emocional por dentro. Eu conheço a depressão. Eu conheço a síndrome do pânico. Eu conheço sentimento de culpa. Eu conheço o arrependimento, a dor do arrependimento. Então, é isso, gente. Oi, Ana Carolina, tudo bem? Regi, tudo bem? E é isso. Na próxima terça-feira, se Deus quiser, eu estarei aqui novamente. E a gente vai poder conversar mais um pouquinho sobre se escolher, tá? Eu vou ver se eu consigo trazer a minha irmã gêmea para fazer a live junto comigo. Se manifesta aí, Neiva. Vou ver se eu consigo trazê-la para fazer a live comigo, para um bate-papo, gente. Eu amo. Oi, mãezinha. Entrou no final, né, mãe? Mas chegou. Mãe, eu tô falando aqui que eu vou ver se eu consigo fazer uma live com a Neiva. Ai, não é legal, Cris? Cris, fala pra ela aí, Cris. Fala pra ela fazer a live comigo. Ali, a Foca tá pensando, Cris, ó. Pra ela fazer a live comigo. Olha, gente, minha irmã gêmea, na próxima terça-feira, se Deus quiser, ela estará fazendo a live junto comigo. Aí, ó, olha, Neiva, olha a Cris, ó. Bora, Neiva. Ela estará fazendo a live comigo, gente. Vocês estarão vendo figurinhas repetidas aqui na tela, a tela dividida com duas pessoas parecidas, tá? A voz até parecida também. Aí, Cris, ó, vocês vão conhecer a minha irmã, viu? Aí ela, ó, Jesus! Irmã, fica tranquila, irmã, que eu vou conduzir a conversa. Pode ficar tranquila, tá? Eu acho que vai ser muito bacana, muito bacana. Cris, se você quiser também, a gente faz uma live juntas, eu amo. Eu amo fazer live conversando com a pessoa, trocando ideias, sabe? Eu não gosto de ficar falando sozinha. Eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo. Quem me conhece sabe como eu gosto de falar. Não é, Cris? Cris me conheceu um pouquinho só, mas já sabe que eu gosto de falar bastante. Oh, meu Deus. Gente, é isso. Olha, eu não consegui falar tudo o que eu queria, porque, como eu falei com vocês no início da live, existe uma tal de uma névoa mental aí, nessa faixa etária da vida, que às vezes foge um pouquinho. Eu fiz algumas colinhas aqui, mas deu para fazer um resumo, tá bom? Do que eu queria passar para vocês. Porque, na verdade, hoje é o início. Ah, Cris, olha só, então vou fazer com a Neiva na terça-feira, na outra terça a gente faz, pode ser? Na outra terça eu faço com você, Cris. Que legal, hein?
Aí, Neiva, a Cris é corajosa, ó. Então tá marcado, hein, Cris? A Neiva na terça-feira que vem, na outra é você, tá bom? E qualquer outros dias também a gente vai estar fazendo live aqui. Você que vai estar participando da live, você que está aqui comigo hoje, se quiser participar, pode me chamar aqui, que eu também aceito a chamada e a gente conversa ao vivo, tá bom? Eu gosto demais. Qualquer pessoa, ah, Neide, eu não te conheço. Primeira vez que eu estou aqui, não tem problema. Quer entrar na live? Vamos conversar. Eu amo fazer live com outra pessoa. É o que, Neide, que você está falando aí? Vou fazer com você primeiro, depois eu faço com a Cris. Fazer as três, irmã? E aí, Cris, o que você acha? Fazer nós três? Hein? Me fala aí, Cris, você topa? Então na próxima terça-feira faz nós três? Aí, ó, Neiva, a Cris falou que tem que ser com você primeiro, ó. Eu também acho, Cris. Eu acho que vai ser legal, né? Duas irmãs gêmeas conversando aqui na live. Eu acho muito bacana. Mas não tem problema, se alguém quiser entrar na hora também, a gente aceita, a pessoa entra na conversa, né? Vamos fazer isso. Tá bom? Então tá combinado. A próxima terça-feira, se Deus quiser, nós vamos escolher um tema também dentro desses assuntos sobre esse movimento Eu Me Escolho. Nós vamos falar sobre isso. Sobre a pessoa se conhecer, se autoconhecer, a pessoa se olhar. Olha, gente. Tá bom, então a gente vai decidir. Você vai fazer com a Neiva sozinha ou você vai fazer nós três, tá bom, Cris? Eu te falo. Eu te aviso, Cris. Eu te aviso, Cris. Acho que vai ser bacana, vai ser um bate-papo legal entre nós três. Tá bom? Então tá combinado. Olha, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Na próxima semana, eu acho que a live vai ser uma live mais rica, vai ser uma live mais bacana ainda, porque eu vou estar com duas convidadas lindas e maravilhosas, que é a Neiva e a Cris. Pronto. A Cris vai conhecer a minha irmã na live. Tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Beijo, mãezinha. Beijo, beijo. Até a próxima, se Deus quiser.